Bertô, sai. Deu um probleminha aí com a outra chamada que a gente tava. Ai, mas agora eu não consigo aceitar as pessoas. É o Gui que tem que ficar... Peraí, Paloma. Não, relaxa, Gé. Eu tô vendo todo mundo aqui. Eu já tô permitindo aqui o pessoal. Ah, então beleza. Eu ia falar que eu não ia conseguir permitir, que se você quisesse eu entrava e abria outro link. Mas, então beleza. Patrícia, deixa eu esperar todo mundo voltar. Todo mundo que já tava no outro link, cadê? Está todo mundo aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Não, tá faltando uma pessoa. Tá faltando uma pessoinha que estava no outro link. Não sei, será que o Gui tá vendo lá pra permitir? Eu acho que é a Alana. Pronto. Isso, Alana. Aí, agora tá tudo completo. Pronto. Acho que agora tá tudo completo. Qualquer coisa, manda lá, beleza? Boa aula, gente. Beleza, Gui, valeu, tchau. Gente, desculpa aí, eu acho que eu entrei pela conta errada. Eu acho que eu entrei como o meu pessoal sendo o host, né? Tem que ser do Gui para sendo o host, tá? Então, vamos continuar. A gente tá vendo aqui as conjunções, né, para Paloma que chegou. A gente já falou das adversativas, que expressam essa ideia de contraste, de diversidade. E a gente tá falando agora das aditivas, né, que expressam essa ideia de adição. Não só como também. Então, o mesmo exemplinho que eu tinha dado antes. Não só gosto de sorvete, como também gosto de açaí. Então, é a ideia de você vai acrescentando elementos para alguma coisa, certo? O E é o mais comum, mas todas essas, às vezes, aparecem aí. No final, eu mandei no grupo lá uma listinha de exercício para a gente fazer, juntos no final, e também coloquei aqui os exercícios de como isso vai aparecer para vocês no vestibular, no Enem. Temos as alternativas, que nada mais é do que a ideia de alternância. Então, ou, ora, quer, seja, talvez, se, sim, então. Ou isso ou aquilo. Deixa eu pensar num exemplo. Ou você presta atenção na aula, ou você fica no WhatsApp. Os dois juntos não dá para acontecer. Ou você estuda, ou você escuta música. Os dois juntos não rola. Mas eu posso falar também, por exemplo, que ora eu dou aula, ora eu escuto música. Então, em alguns momentos eu dou aula, em outros momentos eu escuto música. Nem sempre precisa ser uma alternância que tem que ser uma coisa no lugar da outra. Né? Esse ora dá essa ideia, mais de que em um momento você faz uma coisa, em outro momento você faz outra. Quer, seja, esses três pontinhos aí indicam porque ela vai aparecer duas vezes, né? Então, ou você presta atenção na aula, ou você escuta a música. Os dois não dá. Os dois não rolam juntos. Vai aparecer sempre duas vezes. Não se esqueçam, eu não tô vendo o chat, tá? Tem hora que eu paro aqui para ver o que vocês estão mandando no chat, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode abrir o microfone aí. Nossa, gente, tô com uma dorzinha de cabeça. Acho que eu já dei tanta aula hoje que eu fico ouvindo a minha própria voz que cansa. Conclusivas. Nada mais é do que a ideia de conclusão. Né? É o que eu falei, o nominho é bem facinho, o nome do grupinho ali de conjunções é a própria ideia que ela expressa. Então, não precisam ficar preocupados em decorar todos os nomes, mas em entender mesmo o que ela significa. As conclusivas são conjunções que vão ligar a oração
anterior e a oração seguinte para expressar a ideia de conclusão. Lembra que a gente viu uma questãozinha assim na aula passada, que a gente até ficou com dúvida, né, que eu até expliquei para vocês a diferença de conclusão e explicação? A conclusiva, a segunda oração vai expressar uma ideia de conclusão em relação à primeira. Então, tem aí o logo, o pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Por isso, assim. E as explicativas, ela liga uma oração na outra e a segunda oração vem explicar a primeira. O pois tem nas duas, tá presente nas duas, tá vendo? Mas vocês vão conseguir identificar pelo contexto ou também por uma diquinha aí que eu dei, que é quando tá depois do verbo ou quando está antes do verbo, tá? Mas pelo contexto. Explicativas, as conjunções são que, porque, pois, por quanto. A gente vai ver mais exemplos, fazer exercício para ficar mais claro para vocês, tá? E aí são só essas 5 as coordenativas. E aí a gente tem a subordinativa, que liga 2 ou mais orações também e uma completa. Só que a diferença entre as coordenativas é que as coordenativas vão ligar 2 orações que já têm sentido completo. As subordinativas vão ligar 2 orações num sentido que uma precisa da outra para ter o seu sentido completo. Aí você vai falar, nossa senhora, mas não vou saber isso. Mas isso é bem específico, dificilmente vai cair, assim como, né, como a gente está estudando aqui para vestibular. Então tá tudo bem se você não decorar, não precisa surtar. Causal. Vai expressar uma ideia de causa. Tá vendo como é? Melzinho na chupeta? Causais são por quê, pois, por quanto, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto como que. Você fala, nossa, mas eu não vou decorar todas. Mas, gente, de novo, pelo contexto ali você consegue identificar. Lembra quando eu passei a música da Isa lá no comecinho? Já chorei mares e rios, mas não me afogo? Eu nem tinha falado das conjunções e vocês já me falaram que era a ideia de oposição. Tá vendo? Então não precisa decorar. Vocês mesmos já tinham me falado que a ideia era de oposição, sem eu falar o que era aquela conjunção. A concessiva vai expressar a ideia de concessão. Gente, concessão é quando a gente tem um obstáculo, mas esse obstáculo não impede que algo aconteça. Então, por exemplo, embora eu esteja com dor de cabeça, eu estou aqui dando aula. Então, tipo assim, minha dor de cabeça pode ser um obstáculo? Pode, mas ela não impede que eu esteja aqui dando aula. Entendeu? Mesmo que eu esteja com dor de cabeça, eu estou aqui dando aula. Ainda que eu esteja com dor de cabeça, eu estou aqui dando aula. Aí, mesmo que vocês estejam cansados, que eu imagino que vocês também devem estar cansados, vocês estão aqui assistindo aula. Entendeu? Então, dá essa ideiazinha aí de tem um obstáculo, mas esse obstáculo não impede que o fato principal aconteça, né? No exemplo que eu dei, o obstáculo é minha dor de cabeça, mas essa minha dor de cabeça não impede que o fato principal, que eu dar aula, aconteça. Gente, que falta faz uma lousa para eu escrever, para eu rabiscar, para eu puxar a seta. Vocês tinham dado a ideia de fazer no Word, mas no Word é muito fechadinho, eu só posso digitar. Eu queria uma lousinha digital. Tô querendo muito, né? E nós temos mais algumas. Então, a condicional, que expressa... Por que tem expressão? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Deixa eu ver se alguém mudou alguma coisa do chat. Não. Vocês estão quietinhos. Vocês estavam mais faladeiros no outro link. Foi só porque eu mudei o link da aula, gente. Foi só porque eu vacilei. Peço perdão pelo vacilo. Condicionais. Expressam uma condição. Então, a condição necessária para que algo aconteça. Se, caso, contanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Por exemplo, desde que tenham alunos presentes na aula, eu estarei lá dando aula. E pode inverter também, eu estarei lá dando aula, contanto que tenham alunos presentes na aula. Então, essa ideia de condição é uma condição. A condição para eu dar aula é que tenham alunos presentes na aula. E aí eu pego essas duas ideiazinhas e junto
com uma conjunção. Conformativa, expressa a ideia de conformidade. Tá vendo, gente? De novo, o nome. O nome é a própria explicação. Conforme, como, segundo, consoante. Então, por exemplo, conforme o guia acabou de explicar para mim, eu tenho que entrar no Google pelo e-mail dele. Segundo o que o Gui me disse, então, conforme o que o Gui me disse, segundo o que ele me disse, você fala, essa consoante aí, eu só coloquei aí porque ela existe. As gramáticas vão contar pra gente que ela existe. Mas ela é pouquíssimo usada. Pouquíssimo usada. É mais por como, segundo e conforme, nesse caso. Finalidade final. Expressa a ideia de finalidade. Ai, o cabelo tá me incomodando. Final. Expressa a ideia de finalidade. Então, para quê, a fim de quê, por quê? Vocês estão aqui assistindo aula para que seja possível passarem no vestibular. É uma finalidade. A finalidade de vocês estarem aqui assistindo aula hoje é passar no vestibular. É ter uma boa nota no Enem, é ser aprovado. Então, vocês estão assistindo aula, vocês estão participando do cursinho, a fim de que sejam aprovados no fim do ano. Então, um fato que está acontecendo aqui é uma finalidade para alguma coisa, certo? Proporcional da ideia de proporção. Então, uma simultaneidade em relação à oração principal. Então, por exemplo, à medida que vocês estudam, vocês ficam mais inteligentes. Ao passo que vocês estudam, vocês ficam mais inteligentes. Quanto mais estudarem, mais chances terão de passar no vestibular. Quanto menos estudarem, menos chances terão. Entenderam? Usei aí alguns exemplinhos. Atemporal, que exprime a ideia de tempo. Então, não sei, deixa eu pensar num exemplo mais abstrato. Vamos correr enquanto ainda está sol. Vamos correr antes que chova. Sempre uma ideia de tempo. Então, alguma coisa agora, antes que alguma coisa depois. Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar aula. Eu dou aula desde que eu entrei na faculdade. Então, dá essa ideia de tempo. Aí eu entrei na faculdade há 5 anos atrás, então há 5 anos que eu dou aula. Todas as vezes que eu dei aula, os alunos interagiram comigo. Exceto hoje, vocês estão muito quietinhos. Todas as vezes que eu dei aula, os alunos interagiram comigo. Então, sempre essa ideia de tempo. Todas as vezes, tempo de distância, tipo, de muitos anos, um tempo específico. Comparativa, ideia de comparação entre dois elementos, né? Então, eu gosto mais de açaí do que de sorvete. Ó, é essa daqui. Opa! Eu gosto mais de açaí do que de sorvete. Então, tô comparando duas coisas. Eu gosto de açaí assim como gosto de sorvete, ou assim como aqui. Não necessariamente precisa ser uma coisa mais do que a outra, uma coisa menos que a outra, pode ser igual. Então, mais do que, menos do que, maior do que, menor do que. Então, mais, menos, maior, menor, melhor, pior. Tal qual, como, assim como. Consecutiva, dá a ideia de consequência. Então, algo acontece em consequência de outra coisa. Por exemplo, vocês... vamos pensar. Meus alunos do ano passado estudaram tanto que foram aprovados no vestibular. Então, é uma consequência. A aprovação deles no vestibular é consequência do tanto que eles estudaram. Entendeu? O esforço deles foi tamanho que eles passaram no vestibular. Esse tamanho que é isso, para indicar que foi muito, né? Indicar uma ideia de grande, de bastante. O meu cansaço é tamanho que a hora que eu deitar na cama eu vou apagar. Entenderam? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Gente, cadê vocês aqui no chat? Vocês estão deixando eu aí falando sozinha pra parede, né? Que ninguém tá com a câmera ligada. Deixa eu falando sozinha. E vocês estão aí vendo Netflix.
Nelson Flix. Ou Fazendo Carinho no Cachorro. Qualquer um dos dois é bom. Então está tranquilo, beleza. Agora vocês vão falar, porque agora eu trouxe uma música aqui e a gente vai achar, identificar aí as conjunções, ver o que elas significam. Eu sei que vocês podem falar, ai, nossa, mas essa música nunca ouvi falar. Mas é uma música que eu achei legalzinha, que tem bastante coisa. Então, eu vou colocar para vocês ouvirem aqui rapidinho. Se eu colocar um vídeo, vocês conseguem ver? Isso, quando a chuva passar, tá vendo? Eu não sou totalmente uma porta. Deixa eu colocar o vídeo para vocês. Parar a apresentação. Tá sem áudio, professora. Desculpa. Quem de vocês já conhecia essa música? Quem nunca tinha nem visto ou ouvido falar? Tá apresentando de novo. Vocês já conheciam essa música? Ivete Sangalo, eu sei que vocês conheciam, todo mundo conhece. A música também. Eu acho a música tão bonita. Nossa, deu uma saudade de estar num show. Nossa, gente, eu amo show. Nossa, uma saudade. Então tá. Então, ó, vamos lá. Agora eu quero que vocês abram o microfone, porque senão não vai dar pra gente fazer. Aqui. O que vocês acham aí de conjunção? Vamos lá. O se. Se, o que o se é? Qual que ideia que ele dá? De condição. Uma ideia de condição. O que mais? O mais. Mas. Que ideia que o mas dá? De oposição. De oposição? Que ela tá triste por tudo aquilo, né? Ó, pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Então a gente pode compreender que ela tá triste, né? E ali, que se você quiser partir, eu não vou chorar. Mas não vou chorar se você quiser partir. Espera-se que uma pessoa chore, né? Quando a outra amada parte, mas ela não vai chorar. Que mais? O i. Qual deles? E essa tempestade. Ui, meu Deus, minha voz deu uma E falhada essa agora. tempestade, E ó, perceba que aqui ele tá unindo duas orações. Às vezes a distância ajuda. Essa tempestade um dia vai acabar. E ele tá unindo as duas. O ele pode unir tanto dois elementos, né? Como no exemplo que eu dei, eu gosto de sorvete e açaí. Tô unindo dois elementos ali. Ou duas orações completas, né? Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Que mais? Vamos para outra parte.
que mais? O que tem aí? O e o quando? Uhum. E qual que é a ideia que o E dá? Quais E tem? Também. Vamos primeiro, quais E tem? A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza. Termina Isso. agora e De essa novo, ele pode tempestade unir um dois dia. elementos. Isso. Isso. De novo, ele pode unir dois elementos, né? Amar e amar. E hoje eu tenho certeza. Então ele tá unindo. A gente só queria amar. A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho certeza. O quando, qual que é que ideia que o quando dá? O tempo. De tempo. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir. Então, assim, não precisa, de novo, decorar o, o nomezinho e cada uma e tudo mais. A gente consegue ir pelo contexto. Agora, aquela atividadezinha que eu mandei lá no grupo. Eu vou abrir aqui e tentar apresentar ela. Mas se vocês quiserem abrir aí, ó, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver a apresentação no Google? Tá escuro. Tá escuro? Não tá aparecendo? Não. Pelo menos pra mim, não. Peraí que eu vou tentar de novo. Peraí. Vê se foi. 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 Então, ó. Vamos ler esse textinho aí e depois tem umas questõezinhas dele pra gente fazer. E tem também esse arquivinho que eu abri aqui, eu mandei lá no grupo. Se tiver ruim de fazer, de ler por aqui, se vocês quiserem abrir no Word aí, pode ser também. Ela era uma senhora muito bem arrumada, fina e discreta. Poucas pessoas haviam entrado em sua casa rosada, ensolarada e enorme como os casarões imponentes de uma época distante. Pouco se sabia da vida daquela mulher também. Um ar de mistério encobria a história de uma pessoa tão distinta. Um dia, porém, uma cena impensada, quase irreal, aconteceu. A cidade acordou com um grito desesperado da mulher no meio da rua. Ela, muito descabelada, ainda em traje de dormir, gritava por socorro e tropeçava nas palavras. Ninguém entendia o que ela pronunciava. O choro e o nervosismo se misturavam na sua fala. A multidão foi se aproximando. Todos queriam tomar parte daquela situação tão inesperada, até que a senhora gritou o nome com toda a força: Rodrigo! E acabou por aí o mistério da Casa Rosada. Questão 1. Identifique, é tudo de alternativa, tá? Identifique a frase em que uma conjunção foi empregada para a apresentação das características da senhora. Então, é uma frase em que uma conjunção foi empregada para que apresentasse alguma característica da senhora, física, intelectual, enfim, alguma característica dela. O que vocês acham que é? Nossa, gente, tá tão calor que eu tomei banho e entrei dar aula para vocês, 7h20. Meu cabelo já tá seco. E aí, o que vocês acham que é?
Vocês entenderam a pergunta, a proposta? Conversem comigo. Não me deixem. Nossa, eu vi isso aqui do notebook se mexendo aqui, achei que fosse uma barata. Não me abandone jamais. Gente, se vocês não responderem, eu não consigo. O problema é que vocês respondam o que vocês estão me ouvindo, o que vocês estão lendo, o que vocês estão... Alguma coisa. Aí, pera, a imagem sumiu. Voltou? Foi. Voltou. Eu tô lendo. Esse I da A e da B não liga duas características dela? Fina e discreta? Ligam duas características. Mas, ó, é características da senhora. Então, vamos dizer, identifique a frase em que uma conjunção, muito bem, você falou da conjunção E, é uma conjunção, foi empregada para apresentação das características da senhora, tá? Tanto na A quanto na B, a conjunção ali foi empregada para apresentação de características. Mas em qual delas está apresentando característica da senhora? Ah, entendi a letra A. A letra A. Muy bueno. Quando eu saio, assim, agora, por exemplo, eu saí da página do Word, vim aqui para a página do chat. A tela some para vocês? Não. Você ainda tá vendo a minha tela do Word? Sim. Ah, então tá bom. Então, vamos lá para a questão 2. A conjunção identificada na questão anterior une dois períodos do texto, palavras de uma mesma oração, duas orações ou nenhuma das opções anteriores? Palavras de uma mesma oração. Palavras de uma mesma oração. Gente, vocês sabem a diferença de oração, período, frase? Oração é quando tem um verbo, né? Isso. E ela não precisa ter um sentido completo. E período precisa e acaba com uma pontuação. Isso. O período é uma ou mais orações juntas, né? E a frase é um escrito, né? Que tem, não necessariamente um escrito, mas é uma parte de um texto, que tem o seu sentido completo e a frase não precisa necessariamente ter verbo. Oração e período, sim. Então, uma oração pode ser uma oração, um período e uma frase ao mesmo tempo. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, a gente vê uma aulinha disso, tá bom? Aqui, a letra 3. Deixa eu dar um terzinho aqui. Levando-se em consideração a resposta acima, né, de que unem palavras de uma mesma oração, pode-se concluir que a conjunção é... Que conjunção? Essa conjunção é aqui que a gente viu, né? Pode-se concluir que a conjunção é coordenativa ou subordinativa? Subordinativa. Não. Vamos lembrar que a gente viu... É coordenativa. Vamos lembrar que a gente viu que a coordenativa, as conjunções coordenativas, elas podem unir duas orações, né? Que é o que aconteceu, a gente viu em um trechinho da música aqui, que ela fala, a gente só queria amar e hoje eu tenho a certeza. Então, são duas orações, porque tem dois verbinhos, a gente só queria amar e hoje eu tenho certeza. A gente só queria amar e hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora. Então, ele tá unindo aí duas orações. Mas, as
conjunções coordenativas, elas podem unir também somente dois termos, dois elementos da mesma oração, que é o que acontece aí, e é o que acontece na música, naquele trechinho. A gente só queria amar e amar, né? Aqui no Word acontece, aqui no texto acontece isso. Ela era uma senhora muito bem arrumada, fina e discreta. Tá unindo só dois termos de uma mesma oração, duas palavrinhas. As conjunções subordinativas, elas não unem duas palavrinhas, elas vão unir somente duas orações. Entenderam essa diferença? O áudio travou, professora. Pode repetir rapidinho? Posso? Que parte que você perdeu? Tudo? Quer que eu repita tudo? Foi. As conjunções coordenativas, elas podem unir duas palavras do texto ou duas orações. Então, por exemplo, aqui na letra da música, quando a chuva passar, tem aquela parte. A gente só queria amar e hoje eu tenho certeza. A nossa história não termina agora. Esse e, a gente só queria amar e hoje eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. Esse e, ele tá unindo duas orações aí. A gente só queria amar e hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora. E ele uniu essas duas. A gente só queria amar e hoje eu tenho certeza que a nossa história não termina agora. O E, além de unir duas orações, ele pode unir também dois elementos dentro da mesma oração. Então, duas palavrinhas. Que é o que acontece na música também, né, nessa parte. A gente só queria amar e amar. Então, o E tá ligando duas palavrinhas. Que é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Que eu gosto de sorvete e de açaí. Tá unindo duas palavrinhas. E é o que acontece aqui no textinho também. Ela era uma senhora muito bem arrumada, fina e discreta. Então, as conjunções coordenativas, elas unem também dois termos, duas palavrinhas dentro de uma oração. As conjunções subordinativas não unem duas palavras dentro de uma oração. Elas só vão unir duas orações. Entenderam essa diferença? Como ali, nesse trechinho, ela era uma senhora... Cadê? Ela era uma senhora muito bem arrumada, fina e discreta. Esse ezinho, ele tá unindo dois termos de uma oração. Dois termos, duas palavrinhas, tá? Esse trechinho, essa conjunção tá unindo duas palavrinhas dentro da mesma oração. Por isso que ela é uma coordenativa. E também ela é uma aditiva. Essa ideia de adição, de orações, a oração aditiva, ela faz parte das coordenativas, certo? Entendi. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Aqui na 4. Na passagem, enorme como os casarões imponentes de uma época distante. A conjunção subordinativa como introduz uma casa. Introduz. Então, ela começa uma ideia de quê? Que ideia que essa conjunção, que essa palavrinha como traz aí? Que ideia que ela dá? A ideia de causa, a ideia de conformidade, de exemplificação e de comparação. Então, ela traz a causa para alguma coisa. Conformidade é aquele de segundo fulano me disse, segundo Gui me explicou, eu tenho que entrar sempre pela conta dele. Essa é a ideia de conformidade, conforme alguma coisa. Ela traz um exemplo ou ela traz uma comparação entre dois elementos ou mais aí? Uma comparação. Uma comparação, porque se a gente voltar lá onde está esse trechinho, né? Aqui no texto, ó. Cadê? Aqui, sua casa rosada, enorme, como os casarões imponentes de uma época distante. Está comparando a casa rosada dela como os casarões imponentes de uma época distante. A número 5, ó. Pouco se sabia da vida daquela mulher. Também, vamos voltar lá para o textinho. Cadê? Pouco se sabia da vida daquela mulher também. Um ar de mistério
mistério encobria a história de uma pessoa tão distinta? Ele fazia barulho? Vocês acham que aqui, esse também, pouco se sabia da vida daquela mulher também. É uma conjunção que expressa a ideia de adição, uma conjunção coordenativa aditiva, ou uma palavra que representa a inclusão, que inclui uma ideia. Então, olha, pouco se sabia da vida daquela mulher também. Um ar de mistério encobria a história de uma pessoa tão distinta. É a primeira, uma conjunção? Não é a primeira. Por quê? A conjunção vai ligar ali duas orações ou dois termos. Aqui ela não liga nenhum, ó. Pouco se sabia da vida daquela mulher também. Ela não tá ligando nenhum termo, ela não tá exercendo ali o papel de conjunção. Entendi. Entendeu? Ela tá incluindo. Então, ela tá só incluindo uma informação. Pouco se sabia da vida daquela mulher também. Então, além disso tudo, também pouco se sabia da vida dela. É uma palavra denotativa de inclusão. Na questão 6. Um dia, porém, uma cena impensada, quase irreal, aconteceu. A conjunção em destaque, porém, é uma alternativa, adversativa, explicativa ou aditiva. Então, ó, ela expressa a ideia de alternância, adversidade, explicação ou adição. Letra B. Vamos ver. Ixi, peraí. Peraí que deu uma travadinha aqui. Letra B? Exatamente. Um dia, porém, uma cena inesperada, quase real, aconteceu. Mas um dia, uma cena inesperada, impensada, aconteceu. A gente tem uma lacuna aqui no texto, lembra? Ó? Ninguém entendia o que ela pronunciava. Lacuna. O choro e o nervosismo se misturavam na sua fala. Essa lacuna aqui pode ser preenchida com o quê? O mas, por isso, pois ou nem. Pois, né? Ninguém entendia o que ela pronunciava, pois o choro e o nervosismo se misturavam à sua fala. Tá explicando, é uma explicação. Por que ninguém entendia o que ela pronunciava? Porque o choro e o nervosismo se misturavam à sua fala. É o pois. Tá vendo? É bem tranquilo, se vocês pensarem que não precisa decorar o nome. É só entender ali o sentido. No período, a multidão foi se aproximando. Todos queriam tomar parte daquela situação tão inesperada. A vírgula, essa vírgulazinha aqui, poderia ser substituída por qual conjunção? Letra A. Letra A. Enfim, a gente não viu isso, né? Mas o porquê junto é quando tá no meio de uma frase. Eu vou, na próxima aulinha, trazer só dos porquês aí. Mas eu tenho um quadrinho pronto aqui, eu já mando para vocês. No trecho que finaliza a narrativa, a conjunção subordinativa até que inicia uma oração que exprime. Vamos lá, até que.
Cadê aqui? A multidão foi se aproximando. Todos queriam tomar parte daquela situação tão inesperada, até que a senhora gritou o nome com toda a força. Rodrigo! Então, que ideia que essa até que dá? Dá uma ideia de condição de final. Desculpa, pode falar. Eu não sei, eu vou chutar a finalidade, eu não sei. Vamos pensar. É uma ideia de finalidade, ó. Vamos lá. A gente tem aqui condição, finalidade, causa ou tempo. A multidão foi se aproximando, todos queriam tomar parte daquela situação, até que a senhora gritou o nome com toda a força. Tem alguma coisa que indica aí a finalidade? Por exemplo, naquele exemplinho que eu dei. Vocês estão estudando para passarem no vestibular. Então, passar no vestibular é a finalidade de vocês. Não, então não é. Não tem essa ideia, né, de que a gente está mirando em alguma coisa que é a nossa finalidade. Então, algo estava acontecendo, a multidão foi se aproximando, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, até que, em algum momento, a senhora gritou o nome com toda a força. Ai, tempo? Tempo, exatamente. Até que ali aconteceu alguma coisa ali no tempo, até que uma pausa, ela gritou o nome com toda a força. Muito bem. Gente, eu vou ver se eu acho o final desse texto, se é que tem um final, porque eu fiquei curiosa. Não, é só isso mesmo. Chateada. Ok, vamos voltar. Eu vou cancelar aqui, peraí. Parar a apresentação. Uma janela, prontinho. Ó, vamos terminar rapidinho? Tem só mais 3 exercícios, só pra gente ver aqui como que isso vai cair no Enem, tá? Então, ó, no Enem de 2013 caiu assim. Essa charge aí, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicada pelo... Nossa, eu tinha um papelzinho aqui, acho. Pronto. Né? O recurso morfossintático que colabora. Morfossintaxe é a palavrinha. Faz parte da classe de palavras. E assim, morfologia é a análise das palavras isoladas, né? E a sintaxe é a análise de uma palavra dentro de uma frase, de uma oração, de um período. Morfossintático é o estudo desses dois, né? O que aquela palavra é isolada e o que ela significa, representa dentro daquele contexto. Então, nessa charge, o recurso morfossintático, então, que palavrinha ali usada, que emprego de palavra, colabora para que seja engraçado. Porque é engraçado, tem um certo humor aí. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Esse é um ditado popular. A preguiça é a mãe de todos os vícios. A preguiça é a mãe de todos os vícios é um ditado popular. Né? Então, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas é uma mãe. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Gera aí um certo humor. O que uso aí, que recurso que foi usado que causa esse humor? A letra A. Letra A. O emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa do final. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Esse é um ditado popular. Quando a gente fala isso, né? Geralmente quem usa esse ditado, a preguiça é a mãe de todos os vícios, é para
falar contra a preguiça, né? Que a gente não pode ser preguiçoso, porque é sendo preguiçoso que vem outros vícios, que coisas piores, coisas ruins acontecem. E aí ele vem com essa oração adversativa aí, com essa conjunção adversativa e quebra a nossa expectativa. Ele fala, ah, tudo bem, a preguiça é a mãe de todos os vícios, pode ser que me vicie em coisa pior depois. Mas uma mãe é uma mãe, né? E é preciso respeitá-la. Pronto, então, já que a preguiça é a mãe, eu vou respeitar e vou ser preguiçoso. É a letra A. Gente, eu quero saber onde é que tá a Paloma e a Patrícia. O Levi saiu. Chateada. Vamos lá, então, rapidinho. Só faltam duas. Bem rapidinho. Na FUVEST. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Os 2 pontos do período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção. Letra D. Letra D. Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. Que é uma explicação. Tá vendo? É assim que cai no vestibular, mas para vocês entenderem a ideia do que necessariamente saberem o nome, decorzinho e gravado. Deixa eu deixar aqui em vermelho também. Questão 2, da PUC. No período, da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de... Concessão. Concessão. Muito bem. Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Sinira acompanhou, embora com menos entusiasmo. Então, ele estar com menos entusiasmo era um obstáculo, mas isso não impediu ele. Embora com menos entusiasmo, ele acompanhou o grito de admiração. Exatamente. Não sei cadê o resto do pessoal, acho que me abandonaram. Deixaram eu falando sozinha. Mas obrigada, Lana, obrigada a você, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa, porque você não me abandonou e não me deixou sozinha. Você também. Então, a gente para por aqui, né? Lembrando que a minha aula é quinzenal, então a gente se vê daqui 15 dias. Eu vou subir essa aula no YouTube para quem não quis vir fazer companhia para mim e quiser ver depois, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Não. Então, perfeito. Então, a gente se vê daqui 15 dias. Um beijo no coração de vocês e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.